você entender isso aqui direitinho e usar o que nós vamos orientar aqui. Aquela coisa que eu falei é fascinante. Osteoporose e doença cardiovascular são irmãos gêmeos. Elas têm a mesma fisiopatologia. Então, quando você encontra uma pessoa com osteoporose, você pode procurar que ela tem doença cardíaca. Quando você encontra uma pessoa com doença cardíaca, você pode procurar que ela tem osteoporose. Na grande maioria das vezes. Em medicina não tem 100%, mas na grande maioria. E você vai entender por que aqui. Agora vem as pauladas na moleira. Mulheres que fazem suplementação com cálcio têm risco aumentado em 6 vezes para o desenvolvimento de aterosclerose, infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral. Olha que coisa absurda. A maioria dos médicos receita o quê? Cálcio para os pacientes. Quando você receita cálcio sozinho para um paciente, você está encurtando a vida desse paciente. Está provado, estudado, publicado, aqui, esse é 2011. Esse é o terceiro estudo multicentro grande, mostrando que suplementação com cálcio encurta a vida. Um cálcio sozinho. Por que encurta a vida? Porque se eu fizer só o cálcio, esse cálcio não vai ficar preso na matriz óssea. Ele vai depositar na coronária, ele vai depositar na válvula cardíaca, ele vai depositar na aorta, ele vai depositar no rim, vai fazer calcificação renal, eu vou precisar de transplante renal, e assim por diante. Ele vai depositar no cérebro. Então eu não posso dar cálcio sozinho. Essa é a primeira grande regra aqui hoje. Conclusão do estudo. Mulheres não devem fazer suplementação somente de cálcio para a prevenção de osteoporose. É prejudicial. Tá? E você vai estar cansado de ver isso. Infelizmente. Olha que coisa interessante. Isso aqui é fascinante. Aqui está o país do mundo que na época, hoje não é mais, mas na época é o que tinha mais doença cardiovascular. A Finlândia foi durante muito tempo o primeiro lugar no mundo. E aqui está um dos países, talvez o país que tenha menos doença cardiovascular no mundo, que é o Japão. Olha que interessante, se você fizer uma relação cálcio-magnésio, a relação cálcio-magnésio no Japão é 1,2, ou seja, você tem um pouquinho mais de cálcio do que magnésio no corpo, e a relação na Finlândia é em torno de 4. Então, essa relação é importantíssima, a relação cálcio-magnésio. Tá? Aí, na Finlândia, o Dr. Karpapen, Heikki Karpapen, inventou um sal, que ele chamou de pan salt, onde tinha cloreto de sódio, cloreto de magnésio, cloreto de potássio, desculpa, cloreto de sódio, cloreto de potássio, sulfato de magnésio e lisina. E ele conseguiu convencer o governo finlandês de colocar esse sal no mercado para a população. E houve uma queda abrupta em todo o país de doença cardiovascular, por causa do Pansalt. Se você quiser mandar fazer o Pansalt, é 59 gramas de cloreto de sódio, 27 gramas de cloreto de potássio, 12 gramas de sulfato de magnésio e 2 gramas de lisina. Isso dá um total de 100. Esse sal vai para a cozinha e a empregada vai cozinhar com isso agora, normal, igual ela cozinha com qualquer outro sal. Isso mudou toda a história cardiovascular da Finlândia. O solo brasileiro, o solo japonês, é um solo vulcânico com águas magnesianas. Ou seja, o povo japonês tem uma concentração alta de magnésio no sangue. A concentração cálcio-magnésio no Japão é 1,2 para 1. O estudo que tem no Brasil, feito em Brasília, o Brasil tem uma relação cálcio-magnésio de 5 para 1. E você sabe que a doença cardiovascular no Brasil é absurda. Muito maior do que a estatística. A estatística no Brasil é pobre, eles não coletam tudo, mas é impressionante. Maior ainda do que a Finlândia tinha aqui. Ó. Se você levar em consideração, eu não sei o resto do Brasil, mas onde foi feito o trabalho em Brasília, a pesquisa, a relação é de 5 para 1. Tá?
cálcio é um elemento, um mineral extracelular, magnésio é um mineral intracelular. Só para lembrar, sei que vocês devem lembrar disso, mas eu vou reforçar aqui. Se eu tiver aqui uma célula, o sódio está fora, o potássio está dentro. O cálcio está fora, o magnésio está dentro. 99% do magnésio é intracelular. Por isso que não adianta nada você medir magnésio no sangue. Não tem valor nenhum. Tá? Porque ele tá dentro da célula. Você tem que medir no eritrócito. Senão não tem valor. Então, existe a bomba sódio-potássio, que mantém esse gradiente. Mantém o potássio lá, porque o potássio ele fica dentro da célula e mantém o cálcio fora. O cálcio tem um canal de cálcio, também abre. Quando o canal de cálcio abre, o cálcio entra e o magnésio sai. Vocês já viram. Bom, 60% das 24 gramas de magnésio que nós temos no corpo, uma pessoa de 70 quilos, ela tem em torno de 24 gramas de magnésio no corpo. 60% está nos ossos. E 29% está nos músculos. Então, você vai ver que dá 89%. 89% do magnésio que você tem, ele está nos ossos e ele está nos músculos. Infelizmente, o coração não tem reserva de magnésio. E o coração depende da reserva do magnésio no osso e no músculo, porque o coração exige magnésio o tempo todo. Quando falta magnésio ao coração, você tem morte súbita. É um jogador que está jogando numa quadra, no meio-dia, o sol quente, não tem pode ter muito tempo que ele não faz ginástica, de repente ele morre subitamente. O cara jovem morreu, porque deficiência de magnésio. Isso chama-se disonismo. Disionismo. Disionismo. Morreu de quê? Morreu de disionismo. Os íons dele estavam perturbados. Por isso chama disionismo. Disionismo é quando essa relação sódio, potássio, cálcio, magnésio está perturbada e gera arritmia cardíaca. E o cara morre de torsade de Pointes, que é um tipo de arritmia cardíaca típica disso, que é uma taquicardia ventricular típica, chamada torsade de Pointes. Bom, é importante eu ter o equilíbrio entre estradiol e progesterona. Nós vamos conversar sobre isso. É importante eu ter o equilíbrio entre a prolactina e a progesterona. Prolactina e progesterona são antagonistas. A prolactina bloqueia o efeito da progesterona. A progesterona bloqueia o efeito da prolactina. Muito cuidado nisso, porque a paciente que tem depressão pós-parto, por deficiência de progesterona, você vai suplementar a progesterona para tratar a depressão pós-parto. Só que aí ela está amamentando, ela para de amamentar, porque a prolactina também vai secar. O leite vai secar, então tem que fazer um equilíbrio aí. Quando chegar a hora, nós vamos estudar isso. O paratormônio e a calcitonina. Para quem não lembra, a tireoide produz T1, T2, T3, T4 e produz um hormônio chamado calcitonina. Atrás da tireoide existem 4 glândulas pequenininhas que chama paratireoide, que produz o hormônio paratormônio. O paratormônio aumenta o cálcio no sangue. A calcitonina diminui o cálcio no sangue. Quando o cálcio está muito alto no sangue, a calcitonina é liberada para diminuir o cálcio do sangue. Quando o cálcio está muito baixo no sangue, o paratormônio é ativado para aumentar, para tirar o cálcio do osso e trazer para o sangue. Às vezes, infelizmente, o paratormônio aumenta por outras razões. E aí ele vai lá e tira o cálcio do osso e traz para o sangue. E aí você tem osteoporose por aumento de paratormônio. O estradiol e a testosterona também no homem. O equilíbrio é muito importante. Nós vamos estudar isso. E eu estou acabando de discutir com vocês a importância da relação cálcio-magnésio. Bom, na aula passada, nós dissemos para você que quando você vai no Rio de Janeiro e se posiciona na Praia do Botafogo, e você olha para o mar, você vê o Pão de Açúcar. Na hora que você dá um giro de 180 graus,
você vê o Corcovado. Então nunca mais você esquece, é só lembrar da praia de Botafogo. Olha para o mar, vê o Pão de Açúcar, olha 180 graus, vê o Corcovado. O Pão de Açúcar é o estrogênio. É o jeito como a mulher libera estrogênio no ciclo menstrual. Se eu pegar aqui 28 dias de um ciclo menstrual normal, ocorrendo a ovulação na metade, que é o 14º dia, você vai ver que houve um aumento de estrogênio no 12º dia. Qual o dia do ciclo que a mulher mais tem estradiol? 12º dia. Qual é o dia do ciclo que a mulher tem mais progesterona? 21º. É só você pegar o 12 e virar. Nunca mais você esquece. 12 e 21. Você só vira a posição dos dígitos. Então, no 21º dia, a progesterona tem seu máximo. Quando a mulher toma um anovulatório, uma pílula anticoncepcional, ela não ovula. Se ela não ovula, ela não tem produção de progesterona. Ela é deficiente de progesterona. E deficiente de progesterona, ela desenvolve osteoporose. Toda pílula anticoncepcional leva à osteoporose. Aqui a explicação por quê. Porque para de produzir progesterona, que é a substância que mais estimula o osteoblasto. O osteoblasto produz osso. Então não tem mais o estímulo do osteoblasto produzir osso. O estrogênio inibe o osteoclasto. Então você tem a diminuição do estrogênio e a diminuição da progesterona. Então você desenvolve, dependendo do tempo que você fez uso de anticoncepcional, você vai desenvolver osteopenia e mais tarde na sua vida você vai desenvolver osteoporose. Então a explicação está aí. A natureza é muito sábia. Que dia que a mulher engravida? Em torno do 14º dia do ciclo menstrual. 2 dias para trás, 2 dias para frente. O espermatozoide pode durar 48, 72 horas lá dentro, dependendo das condições. Então, o que a natureza fez? Ela deu para essa mulher testosterona na hora que ela está ovulando, porque ela vai querer copular e vai procriar. A mulher que toma anticoncepcional, ela não tem essa dádiva. Ela também não tem testosterona. Então a libido dela cai. Por quê? Por que anticoncepcional cai a libido? Cai a libido, a explicação está aqui, ó. Porque essa testosterona, que seria aumentada no dia nos dias que antecede e que precede a ovulação, agora não vai acontecer. Então a libido acaba. Desculpa. Hoje tem uma doença nova na praça que se chama insuficiência lútea. Porque você lembra que quem produz a progesterona é o corpo lúteo. Lúteo em latim quer dizer amarelo. Não é à toa que essa curva aqui está em amarelo. É o corpo lúteo. Só que esse corpo lúteo ele pode estar deficiente. Ele até permite a ovulação. A mulher ovula, etc. E tal, só que ela não consegue engravidar. Porque não tem limiar suficiente de progesterona. A palavra progesterona do latim quer dizer progestare, em favor da gestação. O hormônio que vai fazer a mulher engravidar é a progesterona. E ela tem que atingir um limiar. Se ela não atingir esse limiar, a mulher não engravida, apesar de ovular. Então, não necessariamente a ovulação diz que você está pronta para engravidar. Se você tiver uma insuficiência lútea, que hoje é muito comum, você mesmo ovulando, você não engravida. Porque não é o suficiente para engravidar. É o suficiente para provocar a ovulação do próximo ciclo, mas não é o suficiente para engravidar. Então vamos lá. A testosterona, principalmente no homem, estimula o osteoblasto. A progesterona, principalmente na mulher, estimula o osteoblasto. O estradiol, tanto no homem quanto na mulher, bloqueia o osteoclasto. Inibe o osteoclasto, faz o osteoclasto trabalhar menos, faz a renovação óssea ser mais lenta. Quando a mulher entra na menopausa, a primeira coisa que ela perde é a progesterona. Menopausa não é um fenômeno estrogênico. Menopausa é um fenômeno progesterônico. Ela perde a progesterona, então ela para de produzir osso. E ela perde 50% do estradiol. Ela perde 100% da progesterona e ela perde 50% do estradiol. E ela ela acelera
o processo de destruição óssea. Ora, diminui a produção de osso, acelera a destruição óssea, o resultado o que é? Osteoporose. É isso? E agora tem mais um fator que nós temos que discutir aqui, que o Dr. John Lee descobriu essa outra doença. Uma doença chama insuficiência lútea, que é recente. A outra doença que não existia, que você tem que aprender a trabalhar com ela, que é a chamada predominância estrogênica. O Dr. Lee mostrou, no seu trabalho brilhante da vida inteira dedicado a isso, John Lee, você pode entrar na internet, ele mostrou que no 21º dia do ciclo menstrual, uma mulher super saudável, ela tem 200 vezes mais progesterona do que estradiol. Você fala, mas eu não vejo isso nos exames. Você não vê nos exames, porque no exame de sangue, o estradiol vem em picograma e a progesterona vem em nanograma. Nano é 1000 vezes maior que pico. Então você tem uma mulher saudável, eu não vejo uma, tem 5 anos, ela tem o ápice dela, 21 anos de idade, no 21º dia de um ciclo menstrual perfeito, ela chega a ter 200 vezes mais progesterona do que estradiol, no 21º dia. À medida que essa relação progesterona e estradiol vai caindo, ela desenvolve uma doença chamada predominância estrogênica, que inclusive pode levar até a câncer de mama. Tá? Então chama-se predominância estrogênica. Oi, Márcio. Bom, então vamos voltar aqui, ó, na nossa homeostase óssea. O osteoblasto produz osso, o osteoclasto destrói osso. A progesterona estimula o osteoblasto e o estradiol inibe o osteoclasto. Olha a dinâmica que bonita, ó. O osteoblasto produz osso, o osteoclasto destrói osso. Então, se eu quero estimular, eu estimulo com progesterona. Se eu quero inibir o destruidor, eu inibo com estradiol. Osteoporose é muito mais uma deficiência progesterônica que uma deficiência estrogênica. Então, tem duas coisas que nós estamos indo contra a corrente da medicina aqui. Primeiro, eu dizer para você que menopausa não é um fenômeno estrogênico. Menopausa é um fenômeno progesterônico. Nós já discutimos isso no último módulo. Segundo, eu dizer para você que a osteoporose não é um problema estrogênico. A osteoporose é um problema progesterônico. Por quê? O estrogênio continua sendo produzido depois da menopausa. Até banha, até gordura abdominal produz estrogênio. A progesterona, a produção dela vai a zero. Então, osteoporose é um problema progesterônico, mais que um problema estrogênico. Nesta tela, você vê diversos vídeos interessantes e imperdíveis meus. Clique em um deles e continue comigo neste canal. Aproveite também e inscreva-se nesse canal clicando em cima da minha imagem. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe você e sua linda família.